Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar a poderosa Palavra de Deus, que foi escrita por Marcos lá no capítulo 8, versículos 22 até o 26. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." No acontecimento de hoje, vemos um homem cego que é levado até o povoado de Betsaida porque Jesus e seus discípulos acabaram de chegar ali. Esse homem cego é tirado do meio desse povoado em Betsaida por Jesus, levado para fora para que a graça de Deus pudesse acontecer na vida dele. Temos aqui uma situação bem peculiar. Jesus tira esse homem do meio desse povoado para fazer essa cura, porque nesse lugar, nesse ambiente que cercava esse homem, embora fosse o lugar em que Jesus e seus discípulos passaram, tinha um problema. Betsaida tinha algum problema porque aquele ambiente envolvia a vida daquele homem de certa forma que mesmo quando Jesus cospe nos olhos dele e toca, ele ainda assim não enxerga nitidamente as pessoas, mas enxerga os homens daquele povoado como árvores que andavam. Aquele homem não enxergava ainda com nitidez, nem clareza, assim relata o evangelho escrito por Marcos. Nós vemos que em outro evangelho, Jesus realiza algo parecido, cospe na mão, põe a terra, mistura, passa barro no olho do homem e ele instantaneamente se lava e é curado. Esse homem aqui, por estar em Betsaida e olhando aquele povo, ainda tem certa dificuldade de enxergar e ver árvores andando, ao invés, de fato, o ser humano como ele é, na forma na qual ele foi criado. Nós vemos que Betsaida carregava em si uma constância pecaminosa que fazia com que os habitantes ali daquele povoado influenciavam uns aos outros de maneira negativa, ao ponto de que eles não estavam dispostos a terem a graça de Deus alcançando o coração deles para eles serem transformados. Mas nós vemos que esse homem cego encontra Jesus porque pessoas levam ele até Jesus e ele tem a sua vida, a sua visão restituída, transformada. Foi preciso Jesus tocá-lo 2 vezes para que ele enxergasse com nitidez e clareza quem de fato o ser humano é. E para poder enxergar quem o ser humano é de verdade, precisa dessa intervenção de Deus tocando nas janelas da alma do homem, que são os seus olhos tanto físicos quanto espirituais. Dessa forma, fica claro que precisamos do auxílio de Deus para poder enxergar as coisas como elas são de fato, e não como o pecado iludiu os nossos sentidos. Precisamos e dependemos de Deus, porque se deixarmos apenas pelas influências que nos cercam, principalmente negativas, podemos não ver as coisas como elas são e veremos as coisas como imaginamos que elas sejam. Que possamos então, a exemplo desse homem, se encontrarmos com Deus também todos os dias, a fim de que Ele toque nos nossos olhos e possamos enxergar as coisas como elas realmente são, principalmente a criação humana, que é feita à imagem e semelhança de Deus. Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo, que você possa sair daqui orientando as pessoas a se aproximarem de Deus para passar a enxergar as coisas em suas vidas da maneira clara, como elas são, e também renovar a sua visão a fim de enxergar no outro o próprio Deus, no qual criou todos nós a imagem e semelhança dele. Eu desejo que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre, te livrando das más influências, para você seguir o seu caminho. Um forte abraço em você e até mais!